Se vocês puderem pegar suas Bíblias, abram-nas no livro do Apocalipse. Que livro eu disse? Vamos para o último livro da Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 12, começaremos com um versículo muito conhecido. Vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12. E queremos observar o que a Bíblia diz enquanto começamos a estudar mais profundamente a palavra de Deus. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês precisam entender que nunca na história do mundo vivemos um tempo tão solene e significativo como este sábado de manhã. Não estamos vivendo em tempos comuns. Estamos vivendo no dia da expiação atípica. Meus irmãos e irmãs, estamos vivendo agora o tempo mais sagrado de toda a história da Terra. Estamos vivendo hoje no tempo de uma tempestade iminente. De fato, quando estudamos a Bíblia, ela identifica os últimos dias como um tempo repleto de crises, tantas que a rapidez dos acontecimentos fará com que tudo se acelere cada vez mais. Aliás, a profetisa diz que os movimentos finais serão rápidos, e eles estão acontecendo agora. Vocês sabem que para onde quer que olhemos na sociedade podemos ver os sinais disso? Não importa se olharmos para o mundo político, econômico, social ou ambiental. Tudo nos diz uma coisa: o tempo não pode durar muito mais. E é incrível para mim que a Bíblia seja tão clara quanto isso, que não nos resta muito tempo. Aliás, veja Apocalipse 12, versículo 12. Está aí? Amém. Vamos ler o versículo 12 juntos. O que a Bíblia diz no versículo 12? Vamos ler juntos. Diz: alegrai-vos, pois, o que, ó céus, e vós que neles habitais. E depois diz: ai dos que habitam na terra e no mar. Por quê? Porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que só tem um. A Bíblia diz que o diabo, e observem bem, a Bíblia diz que o diabo sabe. Ele não está supondo. O diabo sabe que tem pouco tempo. Agora, meus irmãos e irmãs, quero lhes fazer uma pergunta. O que nos aconteceu para nos tornarmos tão ignorantes? Você pergunta. O que eu quero dizer com isso? Você sabia que ao longo de toda a Bíblia, todos que tiveram contato com Deus conheciam o tempo? Você sabia que Deus conhece o tempo? Ele conhece o fim desde o princípio. Você sabia que toda pessoa que esteve com Deus, próxima a Deus, sempre soube o tempo ao longo da história, de Gênesis a Apocalipse? Todo profeta fiel a Deus conhecia o tempo. Deus o revelou a Adão em Gênesis 3,15. Deus o revelou a Abraão e a Noé. Todos eles estavam cientes do tempo em que viviam. A todo profeta próximo a Deus, Deus disse: posso esconder de Abraão o que faço? Deus sempre revelou o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você desce até o antigo Israel e eles conheciam o tempo. Issacar e as tribos conheciam o tempo. Você sabia que quando se tratava da primeira vinda de Cristo, a igreja cristã primitiva conhecia o tempo? Os discípulos conheciam o tempo. O apóstolo Paulo conhecia o tempo. Você sabia que os reformadores conheciam o tempo? Você sabia que a igreja cristã primitiva conhecia o tempo? Os primeiros adventistas conheciam o tempo? É incrível. Até mesmo os pioneiros da igreja adventista do sétimo dia entenderam o tempo pelas profecias. Mas é incrível que até o próprio diabo conheça o tempo e seja o único. A única pessoa tola o suficiente para pensar que não conhecemos o tempo somos nós. O que aconteceu conosco nesta última geração? O diabo conhece o tempo. Minha pergunta hoje é: como o diabo conhece o tempo? Porque a Bíblia é clara sobre isso. Ele conhece o tempo. O diabo tem conhecimento infinito? Não, não tem. Então, minha pergunta é: como o diabo conhece o tempo? Aliás, o que descobrimos ontem à noite, quando colocamos mais uma peça no quebra-cabeça, ou melhor, na mesa? O que descobrimos ontem à noite, que o diabo disse ser um momento especial para todos? Do seu povo. Que ano ele disse que era um momento especial? 2025? Lembre-se que vimos um livro chamado 2025, e aquele... Somos professores. De onde eles tiraram este livro? Quem foi o autor? De onde eles tiraram os textos deste livro? Fale comigo. Alguém? Alice Bailey? Quem é Alice Bailey? Ela é do ocultismo, uma das principais espiritualistas desta geração. Neste livro, vejam o que está escrito aqui. Vocês se lembram que diz que a cada 100 anos, nossa hierarquia espiritual se reúne para decidir o quê? O destino da humanidade. Este livro descreve esses conclaves hierárquicos de 1425 a 2025. Agora, meus irmãos e irmãs, isso foi escrito lá nos anos 1940. Esta é a falsificação satânica do espírito de profecia. E é incrível que ele tenha usado uma mulher para falsificar isso dentro deste livro. Agora, ampliando a imagem, quero que vocês vejam o que está escrito a respeito disso.
Este é um pequeno livro muito útil para aqueles que desejam se informar sobre a urgência do ano de 2025. É o ano em que os mestres se reúnem em seu conclave, que ocorre uma vez a cada século. Você sabia que desde 1425 os líderes satânicos se reúnem a cada 25 anos? Então, em 1425 eles se reuniram, em 1525, em 1625, em 1725, em 1825 e em 1925. Quando eles vão se reunir novamente? Alguém me diga. Este ano. Mesmo para as inteligências satânicas, 2025 é um ano incomum. Satanás está se preparando para este ano. Meus irmãos e irmãs, isso não é por acaso. Isso nos mostra a urgência deste momento. O diabo sabe a hora. E lembrem-se, qual era o nome desta publicação? Chamava-se o quê? Lucis. O que isso soa familiar? Falem comigo. Lucifer. E vocês se lembram que esse era o nome. O Lucis Trust, anteriormente conhecido como Lucifer Publication Company, é uma organização sem fins lucrativos fundada nos Estados Unidos em 1922 por Alice Bailey, esta mulher aqui. Ela morreu em que ano? 1949. Agora, meus irmãos e irmãs, eles leram os escritos dela e adivinhem sobre o que era tudo aquilo? O reaparecimento de quê? Então ela disse: vejam, vocês precisam se preparar para a vinda de Cristo. A profetisa nos disse, como lemos ontem à noite no espírito de profecia, que as sociedades secretas prepararão o caminho para a vinda de Satanás contra Cristo? Sim ou não? Agora, meus irmãos e irmãs, qual foi o período de tempo que eles deram para preparar o mundo para esse ressurgimento da crise satânica? Qual foi o período de tempo que eles deram? Vejam o que eles disseram. Neste seminário de 2018, lemos, diz aqui neste seminário de 2018, que este período de preparação vai aproximadamente de mais ou menos 1946 até que época? Portanto, o período de preparação do mundo para a ilusão satânica ocorreu entre 1946 e 2025. Faz sentido para você? Lembre-se, quando foi a última guerra mundial? 1945. E então, a partir de 1946, vemos tudo se alinhando. Pai Celestial, eu imploro, não abandone a sua presença, não deixe que a sua presença nos abandone. Ajude-nos a enxergar a santidade, Senhor, e ajude-nos a desligar os celulares para que nada nos distraia da sua presença. Por favor, perdoe-nos. Não foi nossa intenção, querido Deus. Por favor, estude conosco. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de perguntar, por favor, se há mais alguém. Sei que não foi sua intenção. Se houver mais alguém, por favor, desligue. Deveria haver pelo menos mais silêncio. Nada deve perturbar a presença de Deus. Agora, meus irmãos e irmãs, isto diz que de 1946 a 2025, um período relativamente curto de uma perspectiva evolutiva, foi denominado de estágio do mundo, precursor. Agora, meus irmãos e irmãs, como Deus chama aquele que preparará o caminho para a vinda do Senhor? Ele o chama de quê? Precursor. Mas tudo que Deus tem, Satanás tem uma falsificação. Agora, quantas notas falsas de $3? Não existe uma mensagem falsa sobre 2025, porque existe uma mensagem verdadeira sobre 2025. Você não tem uma nota de $3 falsa, e Satanás não colocaria seu povo no ano de 2025, a menos que entendesse que há algo significativo sobre isso na realidade. Então, o que você e eu devemos fazer é não nos concentrarmos na falsificação. Temos que ir ao genuíno. Você está me entendendo? Para irmos ao genuíno, onde temos que ir para obter a mensagem genuína? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Salmo 77, 13. Então, meus irmãos e irmãs, como Satanás compreendeu a importância de 2025? Como se faz isso? Como se sabe? Ele aprendeu da mesma forma que você e eu podemos aprender. Aliás, vejam o que o profeta diz a respeito disso. A inspiração nos revelou que isso aconteceria. Já vimos isso ontem à noite, então não vou repetir. Mas vejam o que o profeta diz em Profetas e Reis, página 686. Vamos ler juntos. O que diz? Diz, quando o quê? Não consigo te ouvir. Quando a palavra de Deus foi dada por meio dos profetas hebreus, estou falando de Gênesis a Malaquias. Quando a palavra de Deus foi dada por meio dos profetas hebreus, qual é a próxima palavra? Satanás. Qual é a próxima palavra? Estudou. Então, se tudo o que fizermos for estudar, isso não será suficiente, porque Satanás estuda a Bíblia. Mas Satanás não vive de acordo com cada palavra que procede da Bíblia. Então, meus irmãos e irmãs, a Bíblia, a inspiração, diz: Satanás estudou como? Com o quê? Diligência, as mensagens concernentes ao Messias. Então, se Satanás compreende o tempo, o que ele estudou para compreender o tempo em que vivemos? Alguém me explique. Ele estudou a Bíblia. Você e eu precisamos examinar a Bíblia. É lá que está o guia. Diz que ele analisou cuidadosamente as palavras que descrevem com clareza inconfundível a obra de Cristo entre os homens, como um sacrifício sofredor, isto é, um cordeiro.
E como um rei conquistador, esse é o rei sacerdote Melquisedeque. Nos pergaminhos do Antigo Testamento está escrito que alguém apareceria e seria levado como? Como um cordeiro para o matadouro. Seu semblante estava tão desfigurado quanto o de qualquer homem e sua aparência mais deformada do que a dos filhos dos homens. Disse que essas profecias fizeram Satanás sentir o quê? Medo e o quê? A Bíblia diz que até os demônios temem e tremem. Agora, meus irmãos e irmãs, de todas as profecias, qual vocês acham que fez Satanás tremer mais quando ele leu de Gênesis a Malaquias? Qual vocês acham que o fez tremer mais? Ouvi alguém dizer aqui, foi a primeira pista, a primeira promessa que Deus fez em honra da Bíblia ao povo de Deus após o pecado, que foi em Gênesis 3,15. O que havia em Gênesis 3,15 que fez Satanás temer e tremer? Sabe, muitas profecias mostram diferentes fases da obra de Deus, mas Gênesis 3,15 nos leva diretamente ao fim do que Deus fará com Satanás e com os pecadores. A Bíblia diz que a cabeça dele seria ferida. E sabemos que essa palavra no idioma original significa que a cabeça dele será o quê? Alguém me explique. Esmagada. Completamente. Agora, meus irmãos e irmãs, Satanás está temendo pela sua própria existência. E então ele diz que não desistiu do seu propósito de frustrar ou impedir, se possível, as provisões misericordiosas de Jeová para a redenção da raça perdida. Então, o plano de Satanás é, segundo ele, impedir que o plano de redenção seja concluído. Porque se for concluído, a sua cabeça será o quê? Esmagada. Agora, meus irmãos e irmãs, Satanás está usando todo o seu poder para tentar impedir que isso aconteça. Vejam só o que está escrito agora. Satanás sabia, ao ver o santuário de serviço, relacionado a Gênesis 3,15, que tinha um limite de 6.000 anos antes que Gênesis 3,15 se cumprisse. Ora, a maioria das pessoas pensava que Gênesis 3,15 havia se consumado na cruz. Sabe, muitas pessoas pensavam que Gênesis 3,15 havia se consumado na cruz. Muitas pessoas pensavam que Jesus havia terminado de esmagar a cabeça de Satanás na cruz. Mas ao estudar a Bíblia, vocês entenderão que não foi bem assim. Tudo começou na cruz? Sim ou não? Começou sim. Vocês sabem, irmãos e irmãs, que a inspiração diz que no Calvário, o lugar onde Jesus foi crucificado, vocês sabem o nome daquele monte? Qual era o nome do Monte Calvário? Qual era outro nome para o Monte Calvário? Gólgota. O que significa Gólgota? Lugar da caveira. Então, aquele lugar da caveira, aquele foi o lugar onde Jesus morreu na cruz, que deu início a tudo, a obra de esmagar a cabeça de Satanás. O Cordeiro de Deus começou a obra, mas o Cordeiro de Deus não a termina. Ele é alfa, e adivinhem só, ômega. O que significa alfa? Começo. O que significa ômega? O fim. Agora, você sabia que a maioria das pessoas só aceitou Cristo como alfa, mas não como ômega? Você sabia que para sermos salvos, precisamos aceitar Cristo por inteiro, não apenas uma parte de Jesus? Precisamos de Jesus por inteiro para sermos salvos. Precisamos do alfa e do ômega. Precisamos do começo e do fim. E Jesus começa sua obra como um cordeiro, alfa. Mas ele termina sua obra não como um cordeiro. Como ele termina sua obra? Fale comigo. Alguém como um sacerdote, ômega. Então, meus irmãos e irmãs, ele começa como um cordeiro, termina como um sacerdote, começa na terra, termina no céu. E vocês sabem que apenas uma denominação tem uma mensagem que explica isso. Alguém pergunta, o que você quer dizer? Vamos para João 19. Vamos lá rapidamente. João 19. Em qual livro eu falei? Vamos para João capítulo 19. Vamos para João 19. E eu quero que observemos o que a Bíblia diz em João 19. Porque alguém diz, mas você deve ser um pastor, ministro, evangelista ou professor enganado. Você deve estar enganado. Você não sabe que Jesus, quando estava na cruz, pronunciou 3 últimas palavras? Você sabe quais foram as 3 últimas palavras de Jesus? Veja na Bíblia, João 19. Você conhece as palavras. Em João capítulo 19, veja o que a Bíblia diz. Mas não podemos entender João 19 a menos que entendamos o plano da redenção. Ele revela cada passagem da Bíblia, cada livro da Bíblia. Essa imagem nos mostra todas as peças, os versículos e os eventos. Veja João 19. E vamos ler o versículo 30. Jesus na cruz chegou à hora final. E no versículo 30, vamos ler juntos. O que a Bíblia diz? Ela diz, quando Jesus, então, o quê? Recebeu o vinagre. Ele disse, quais são as 3 últimas palavras? Está terminado. E ele curvou a cabeça e fez o quê? Descansou em paz. Agora quero lhe fazer uma pergunta. Alguém diz, bem, se Jesus, quando morreu na cruz, disse, está consumado, então certamente o plano de salvação chegou ao fim. Certamente o plano de redenção chegou ao fim.
Vocês sabem, irmãos e irmãs, que se forem a qualquer igreja evangélica, eles dirão que o plano de redenção terminou na cruz, que tudo terminou em 31 depois de Cristo, e há apenas uma denominação que pode dizer o contrário. Mas vou ser honesto com vocês. Se vocês forem a qualquer adventista hoje e perguntarem, quando o plano de redenção chegou ao fim, a resposta será, sabe o que a maioria dos adventistas dirá? Que tudo terminou na cruz. Essa é uma nova teologia que varreu a igreja adventista. Desmond Ford foi um dos que escancararam as portas para a entrada dessa ideia de que não há santuário no céu, nem sacerdócio no céu, nem verdade celestial. E meus irmãos e irmãs, perdemos de vista a mensagem que Deus nos deu. Então, se ele disse que está consumado, eu quero perguntar a vocês, se Jesus disse que está consumado, o que ele quis dizer com isso? Porque ele disse isso, eu não nego isso. O que ele quis dizer quando disse que estava consumado? Sim, que o seu trabalho como cordeiro estava concluído. Seu sacrifício estava completo. Não concluído, mas completo. Pleno. Não são necessários mais sacrifícios. Então, meus irmãos e irmãs, o que precisamos entender é, se Jesus disse que o seu trabalho como cordeiro estava concluído, ouçam bem, será que o trabalho de Jesus foi apenas o trabalho de um cordeiro? Sim ou não? Você sabia que no santuário, no plano da redenção, são necessárias duas coisas para que a redenção aconteça? É preciso um cordeiro que morre e um sacerdote que vive. Não há redenção sem duas coisas. O quê? Um cordeiro que morre e um sacerdote que vive. Quem é o cordeiro? Jesus, que é o sacerdote. Então, do que precisamos? De Jesus, mas precisamos dele, o Alfa e o Ômega. Jesus morreu como um cordeiro, mas a Bíblia diz que ele vive para sempre para interceder por nós. Você sabia disso? E ele salva completamente, Hebreus 7:25. Você sabia que a obra do sacerdote faz parte da salvação? Ele salva completamente aqueles que vêm a ele como sacerdote vivo. Portanto, para a salvação e a redenção, são necessárias duas coisas. A obra de um cordeiro que morre e a obra de quê? Um sacerdote vivo. Então, em 31 de Cristo, o que aconteceu? A obra de um cordeiro moribundo foi concluído. Mas quando a obra de Jesus, na cruz, foi concluído, sua obra como sacerdote tinha apenas começado. Eu gosto disso. Vocês gostam disso? Quando sua obra como cordeiro foi concluído, sua obra como sacerdote tinha apenas começado. Agora, vão para Apocalipse 16. Que livro eu disse? Apocalipse. Agora, em Apocalipse 16, quero mostrar algo que a maioria das pessoas não percebe. Vejam, quando vocês estudam a Bíblia como um todo e observam todas as suas partes e as juntam, então vocês entendem. Alguém pergunta, bem, como ele disse que está consumado? Porque agora pergunte, onde estava Jesus quando disse que havia terminado? Estava no céu ou na terra? Na terra. Ele estava na terra. Mas agora veja o que a Bíblia diz em Apocalipse 16. Apocalipse 16. E quando você chegar lá, diga-me amém. Não é maravilhoso quando tudo em que você acredita está na palavra de Deus? Você não precisa inventar nada. Você sabia que o adventismo do sétimo dia é a religião da Bíblia? O adventismo do sétimo dia é, acima de tudo, a religião da Bíblia. Não precisamos inventar uma palavra sequer. A Bíblia se explica por si só, preceito por preceito, linha por linha, um pouco aqui e um pouco ali. Não precisamos inventar uma palavra sequer. Precisamos apenas ler a Bíblia. Vejam o que a Bíblia diz. Estamos estudando a Bíblia. Apocalipse 16. Agora, o que está acontecendo em Apocalipse 16 são as 7 últimas pragas. No versículo 17, vamos ler juntos. Apocalipse 16 e versículo 17. Vamos ler juntos. Estão aí? Amém. Versículo 17, o que diz o primeiro verso? E o sétimo anjo derramou a sua taça. Onde? No ar. Pergunta, quantos anjos? 7. Então, o sétimo anjo que derrama a praga, 7 pragas, estamos chegando ao fim. Agora observe o que diz quando ele derramou sua praga. Ele derramou sua taça no ar. 17. Vamos ler juntos. E veio o quê? Uma grande voz. Onde? Do templo. Onde? Agora, de onde veio este versículo? Do céu ou da terra? Do céu. E o que dizia? Do trono. O que dizia? Dizendo o quê? Está feito. Diga-me mais alguma coisa. Você sabe que ele disse a mesma coisa. Está consumado. Agora, uma pergunta. Se ele terminou tudo em João 19:30, por que ele diz novamente que está feito? A menos que haja mais de uma coisa a ser feita.
Na terra, ele completou a obra como um cordeiro, mas no lugar santíssimo do céu, o santuário, ele não completou essa obra no templo celestial. Portanto, meus irmãos e irmãs, existe apenas uma denominação que apresenta uma mensagem que demonstra que Jesus não veio uma segunda vez. Por quê? Porque a sua obra ainda não está concluída. Jesus jamais deixará o lugar santíssimo até que a sua obra esteja terminada. E meus irmãos e irmãs, vocês e eu precisamos compreender qual é essa obra final. E Satanás estudou tudo o que estudamos, de Gênesis a Apocalipse. E ele descobriu, Jesus não pode terminar a obra de esmagar minha cabeça até que sua obra esteja concluída. Portanto, meus irmãos e irmãs, Satanás tem um plano. Isso significa que por 6.000 anos, a grande controvérsia esteve onde? Em quê? No progresso. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estiveram em conflito com o poder do maligno para advertir, iluminar e salvar os filhos dos homens. Agora, quantos? Todos tomaram suas decisões? Então, ao final de 6.000 anos, quantos tomaram suas decisões? Quantos? Todos. Todos já tomaram suas decisões. Os ímpios não se uniram parcialmente, mas sim completamente a Satanás e a sua guerra contra Deus. Quando? Assim, ao final de 6.000 anos, todos que estiverem do lado de Satanás estarão do lado dele. Isso é. O tempo tem o quê? Então, ao final de 6.000 anos, chegou a hora de algo acontecer. Você me disse que se formou ontem. Então, estou pondo vocês à prova esta noite ou esta tarde. Meus irmãos e irmãs, ao final de 6.000 anos, de onde veio o tempo ou para que veio no santuário celestial? Que tempo chegou no santuário celestial ao final de 6.000 anos? Porque está escrito, ao final de 6.000 anos chegou o tempo. Que tempo chegou ao final de 6.000 anos? Vindicar, sim, mas veja, você está apenas lendo, não está lendo com compreensão. Continue lendo, mas eu quero que você leia com algum entendimento. Algo aconteceu no santuário ao final de 6.000 anos e foi tipificado, foi prenunciado, foi apresentado em forma de tipo, para que possa acontecer em qualquer tipo. Que tempo chegou? O fim dos séculos. O fim do pecado? Sim, é isso mesmo. Mas eu quero que você me dê, em linguagem do santuário. Em linguagem do santuário algo acontece. Chegou a hora do sumo sacerdote deixar o lugar santíssimo e terminar o dia da expiação, colocando o pecado sobre... Onde fica o bode expiatório? No seu rabo, no seu pé. A Bíblia nos diz exatamente onde o sacerdote coloca as mãos e o pecado, onde ele o coloca. Existe alguma razão para ele colocar a mão ali? Vejam, lembrem-se, se vocês conhecem a imagem, vocês sabem o que está sendo construído na Bíblia. Vocês precisam olhar para a imagem para montar o quebra-cabeça. E o santuário é a imagem. Quando vocês veem a imagem, vocês sabem tudo o que está acontecendo de Gênesis a Apocalipse. Então, meus irmãos e irmãs, o que ele está fazendo? Por que o sacerdote não coloca a mão no rabo do bode expiatório ou no pé do bode expiatório? Onde o sacerdote coloca a mão? Na cabeça? Porque a cabeça faz alguma diferença? Por quê? Porque chegou a hora de ele terminar a obra de Gênesis 3:15. Ela começou no pátio externo. Tudo termina no lugar santíssimo. E meus irmãos e irmãs, no dia da expiação, Jesus começou a obra do ferimento. E Jesus terminará a obra do ferimento como sacerdote no lugar santíssimo. Mas adivinhem, Satanás entende que para que Jesus termine a obra lá em cima, algo precisa acontecer com o seu povo aqui embaixo. O que acontecerá com o seu povo? Pergunto-me se Deus precisa nos trazer de volta à santidade antes de poder deixar o lugar santíssimo. Meus irmãos e irmãs, esta é a obra do santuário. Isso significa que Satanás entendeu isso. E então, daqui a 6.000 anos, ele está observando. Tenho um limite de 6.000 anos, até Gênesis 3:15. E Satanás tem trabalhado com todo o seu poder para tentar impedir Cristo. Satanás não é como nós. Quando nos deparamos com um limite de 6.000 anos, começamos a procrastinar e esperar até o fim dos tempos. Vocês sabiam que Satanás começou imediatamente a tentar impedir Jesus? Ao longo de toda a Bíblia, vemos Satanás tentando matar a semente. Matar a semente. Matar a semente para que Jesus não pudesse vir. No momento em que Jesus veio à terra, lembre-se do momento em que Jesus nasceu em Belém, Satanás incitou a nação a tentar destruir Jesus. Ele tinha medo disso. Mas ele falhou. E Jesus teve sucesso quando chegou ao pátio exterior. Estou certo ou errado? Mas então, meus irmãos e irmãs, Satanás reconheceu que precisava agir no lugar santo e depois no lugar santíssimo. E meus irmãos e irmãs, aqui está o limite de 6.000 anos. E vocês sabiam que há quem diga hoje que não existe um limite de 6.000 anos? Já ouviram alguém dizer hoje que não existe um limite de 6.000 anos? Jesus vai esperar para sempre antes de voltar a esta terra.
Ele só vai esperar que alguém acerte. E quando acertarmos, ele vai esperar por isso também. Mas, meus irmãos e irmãs, vocês sabem que não há nenhum exemplo na Bíblia em que Deus não tenha um limite? Você sabia que de Gênesis a Apocalipse, não há uma única história na Bíblia em que Deus não tenha tido um limite? Cada compartimento tem um limite. O pátio externo tem um limite. Qual foi o limite para o pátio externo? 31 depois de Cristo. O lugar santo tinha um limite. Qual foi o limite para o lugar santo? 22 de outubro de 1844. O lugar santíssimo tem um limite. Em todo o santuário há um limite. Agora, meus irmãos e irmãs, não aceitem o falso ensinamento de que Jesus pode vir quando quiser. Meus irmãos e irmãs, Deus tem um limite e Satanás sabe disso. É por isso que a inspiração diz isso. Vejam o que está escrito, e a inspiração diz isso com muita clareza. Está escrito no volume 1 dos Testemunhos. Vejam o que está escrito. Chegando a esse ponto diz: o que direi para despertar o restante do povo de Deus? Foi-me mostrado que cenas terríveis estão diante de nós. Satanás e seus anjos estão usando todo o seu poder contra o quê? O povo de Deus. Satanás, isto é, ele sabe que se eles dormirem, como? Mais um pouco, ele tem certeza disso. Por quê? Porque a destruição deles é o quê? Satanás diz: eu sei que se eles dormirem mais um pouco. Por quê? Ele sabe que eles têm apenas o quê? Pouco tempo. Vamos ao livro de Mateus. Que livro eu disse? Vamos para Mateus capítulo 8. Vemos isso por toda a Bíblia. A Bíblia nos mostra que o diabo estudou o suficiente para entender que está trabalhando com um limite de tempo. Jesus nos disse a mesma coisa. Ele disse: é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Por quê? A noite vem e quando ninguém pode trabalhar. João 9,4. Há um limite. Agora observe o que a Bíblia diz. Em Mateus capítulo 8, e quando você chegar lá, me avise dizendo amém. Começando no versículo 29. Vocês se lembram da história dos endemoniados. E quando Cristo libertou esses homens dos demônios, observem o que os demônios disseram. E vamos começar no versículo 28. Marcos 8, 28 diz, e Mateus, 8, versículo 28, diz: e chegando ele ao outro lado, a região dos Gergesianos, quantos lhe saíram ao encontro? 2 endemoniados que saíam dos sepulcros, em número muito maior do que o de Cristo, de modo que ninguém podia passar por aquele caminho. Vejam o versículo 29. Vamos voltar. 29 diz: e eis que eles clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Agora vamos ler com atenção. Vieste aqui para quê? Para nos atormentar. Quais são as 3 últimas palavras? Antes do tempo. O que isso nos diz? Que os demônios sabiam que havia um quê? Um período de tempo, e quando eles seriam atormentados. Pergunta: quando os demônios serão atormentados? Você sabe a que tempo ele se refere? Sabe, na mensagem do terceiro anjo, ele encerra a mensagem assim. E a mensagem do terceiro anjo diz que o fogo e a fumaça estão no centro para todo o sempre. E diz que eles não têm descanso nem de dia nem de noite. Diz que eles serão atormentados na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Portanto, o tempo de tormento é o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. E eles entendem que o tempo de tormento virá depois, durante o tempo do fogo do inferno. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus entra em cena e eles estão com tanto medo, tremendo tanto que dizem: espere um minuto, você não pode nos destruir agora. O tempo de tormento ainda não chegou, ainda temos tempo no seu calendário. Você não pode fazer isso agora, e o limite ainda não foi atingido. Agora, quanto tempo se passou na história da humanidade em Mateus capítulo 8? Quanto tempo? Alguém me diga. Cerca de 4.000 anos já haviam se passado, e aqueles demônios sabiam que tinham mais do que 4.000 anos pela frente. Disseram: ainda não chegou a hora. Eles sabiam, irmãos e irmãs, que tinham um limite de 6.000 anos. Compreenderam pela Bíblia que tinham um limite de 6.000 anos. E disseram: espere um minuto, você não pode nos atormentar agora. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês verão que nenhum demônio dirá isso quando Jesus sair do lugar santíssimo. Por quê? Porque a hora chegou. E, meus irmãos e irmãs, é isso que Satanás está tentando impedir. E Satanás tem um plano. Qual é o plano de Satanás? Impedir que Jesus saísse do lugar santíssimo a tempo. Agora, minha pergunta é: o que pode manter Jesus dentro do lugar santíssimo? O pecado o mantém preso. Agora alguém pergunta: como você sabe disso? Vá para Levítico 16. Que livro eu disse? Vamos para Levítico capítulo 16. Este é o tempo do dia da expiação. Você vai para Levítico capítulo 16. Agora, como eu sei disso? O pecado mantém Jesus dentro do lugar santíssimo. Deixe-me ajudá-lo a entender. Você vai para Levítico 16. Você conhece esse texto. E 1 João 2, versículo 1 diz que se alguém pecar, ele tem o quê? Um advogado. Advogado.
Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação vem da expressão propiciatório. Em outras palavras, Jesus é um propiciatório pelos nossos pecados. Agora, meus irmãos e irmãs, quero lhes fazer uma pergunta. A Bíblia diz: eu lhes escrevo que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, tem um advogado que é Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Pergunta: qual é outro nome para advogado? Dê-me outro nome para advogado. Advogado. Me dê outro nome para defensor. Mediador. Dê-me outro nome para advogado. Sacerdote. É esse o nome que eu quero. Ele tem um sacerdote. Agora, meus irmãos e irmãs, toda vez que pecamos, do que precisamos no santuário para sermos salvos? De um sacerdote. Vocês sabem que quando peço perdão, não existe varinha mágica que faça meu pecado ser perdoado. Vocês sabem que a obra do perdão acontece por meio de um sacerdote. Ele diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Ele nos perdoa como sacerdote, por isso vive para interceder por nós. Mas agora surge a pergunta: por que agora? Se eu pecar hoje, o que mereço? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas se eu não vou morrer e serei salvo, por que serei salvo? Porque há um sacerdote no santuário, certo? Ele apresenta o seu sangue e diz: Pai, meu sangue, perdoa-lhes os seus pecados. E esse sacerdote nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Se eu pecar amanhã e preciso ser salvo, o que preciso ter no santuário? Um sacerdote. Se eu pecar no ano que vem, o que precisarei no santuário? Então Satanás, estudando o plano, diz: entendo, não posso fisicamente reter Jesus no céu. Ele é forte demais para isso. Jesus poderia facilmente expulsar Satanás. Ele o expulsou do céu. A única maneira de Jesus ser mantido no santuário é Satanás compreender a obra de Cristo e reconhecer que Cristo não sairá até que sua obra esteja concluída. E ele reconhece agora que, enquanto Deus tiver um verdadeiro crente na terra, ele não deixará o santuário até que seu trabalho como sacerdote não seja mais necessário. Agora quero lhe fazer uma pergunta. Então, o que deve parar de subir ao céu para que o sacerdote termine seu trabalho? O que deve parar de subir ao céu? O que devemos parar de fazer para que o sacerdote termine seu trabalho? Alguém precisa parar de pecar. E vocês sabiam que essa é a imagem que temos no final do dia da expiação, no antítipo? Vejam o que a Bíblia diz em Levítico 16. Em Levítico capítulo 16, observem o que a Bíblia diz a partir do versículo 20. Agora não tenho tempo para analisar versículo por versículo. O capítulo inteiro trata do dia da expiação. Quero chegar não ao início do dia da expiação, mas ao seu fim. Como vocês sabem, no antítipo, o dia da expiação começou em 22 de outubro de 1844, mas em 2025, o dia da expiação está prestes a terminar. Vamos provar isso pela graça de Deus. Agora, observem o que a Bíblia diz em Levítico 16. Em Levítico capítulo 16, versículo 20. E quando chegarem lá, digam amém. Vamos ler o versículo 20 juntos. O que a Bíblia diz no versículo 20? Diz: e quando ele tiver feito o quê? O objetivo de quê? Reconciliar o quê? O lugar santo, que é o Santíssimo, e o tabernáculo da congregação, que é o santo, e o altar. Não trará o bode morto, mas o quê? Dê-me outro nome para o bode expiatório. Este é o bode expiatório. Diga-me quem ele representa. Satanás. E então a Bíblia continua dizendo no versículo 21. E Arão fará o quê? Não estenderá uma das suas mãos, mas sim ambas as mãos. Não temos tempo para explicar por que ambas as mãos, mas ele teve que estender ambas as mãos. Não na cauda do bode, não nas costas do bode, mas o que diz o texto? Sobre o quê? E você me disse por quê? Por que ele está colocando a mão sobre a cabeça? Por que o sacerdote está fazendo isso? Porque agora ele precisa terminar a obra que começou na cruz do Calvário em 31 depois de Cristo. Assim que ele disse que estava terminado, ele vai dizer que está terminado novamente depois que esta obra for concluída. Agora, meus irmãos e irmãs, vejam o que diz. Ele coloca a mão sobre a cabeça do bode emissário, do bode vivo, e continua dizendo, e confessa sobre ele quanto? As iniquidades dos filhos de Israel. O que mais? E todas as suas o quê? Transgressões. O que mais? E o quê? Todos os seus pecados. 3 vezes. Todas as suas iniquidades. Todas as suas transgressões. Todos os seus pecados. Vamos repetir isso juntos. Todas as suas iniquidades. Todas as suas transgressões. Todos os pecados deles. Quanto é isso? Todos. Acho que Deus estava tentando deixar claro. Há um motivo para ele ter dito isso 3 vezes. Não temos tempo para entrar nesse assunto. Mas agora meu irmão diz, escute-me, o que é iniquidade?
A Bíblia nos diz que a iniquidade é o pecado conhecido. A Bíblia diz, meu pecado, minha iniquidade, eu os conheci, em Isaías 59. O que é transgressão? Pecado. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? Pecado. Então todas as suas iniquidades, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, ele está tentando deixar claro que não apenas alguns pecados, mas todos os pecados serão o quê? O que a Bíblia diz? O que ela diz? Todo o pecado será colocado sobre a cabeça do bode doente. Agora eu quero fazer uma pergunta. De onde o sacerdote tirou esses pecados? Da congregação. Tô certo? Se a congregação recebeu o pecado e o sacerdote o retirou da congregação, quanto pecado restou na congregação? Nenhum, porque todas já foram levadas, entende? Então, se não resta nenhum pecado na congregação, como ela seria chamada? Sem pecado. Assim, na sombra, no tipo, ao final do dia da expiação, o sacerdote apresenta uma congregação imaculada, antes de deixar o lugar santíssimo. Essa é a imagem, essa é a imagem, esse é o tipo. Então o antítipo diz que antes que Jesus possa deixar o lugar santíssimo do santuário celestial, ele deve produzir na terra uma igreja sem pecado, sem mácula, ruga ou qualquer coisa do tipo. E Satanás diz, se eu conseguir manter a igreja e o povo de Deus pecando, então Jesus não poderá deixar o lugar santíssimo. E sabe o que acontece? Isso precisa acontecer na terra. Você já viu um jogo antes? E é isso que Satanás faz. Veja, nos esportes você sabe que estamos jogando o jogo da vida. Mas nos esportes você sabe que existe um jogo chamado basquete. Quantos quartos? 4 quartos. Meus irmãos e irmãs, vocês sabiam que uma pessoa pode estar ganhando no primeiro tempo? No basquete. E perder o jogo? Estou certo? Agora vamos entender melhor isso. Veja, você sabe o que eu vou dizer? Ninguém mais sabe disso além dos adventistas do 7º dia. E a maioria de nós nem sabe mais. O jogo não acabou. O jogo não acabou. Agora, irmãos e irmãs, o que aconteceu no intervalo não foi o fim do jogo. O que aconteceu no intervalo, quando vocês pararem para pensar nisso, é algo que chamamos de quê? Intervalo. Ora, se vocês nunca viram futebol antes, algo acontece no intervalo. Estou certo? Alguns dos maiores shows com as chamadas celebridades se apresentam durante todo o intervalo, mostrando todas as comemorações que acontecem nesse momento. Você sabia que alguns dos comerciais mais caros são exibidos durante o intervalo do Super Bowl? Veja o comercial da Budweiser, por exemplo. Custa quase $1 milhão só para ter 30 segundos de espaço. Por quê? Porque todo mundo está assistindo. A maior parte do mundo está sintonizada. Meus irmãos e irmãs, se vocês não entendessem nada de futebol americano, depois do show do intervalo, imaginem um irmão que nunca viu uma partida de futebol americano antes. Ele se levanta no intervalo, vê a comemoração, os fogos de artifício, os cânticos, os pulos e as bandas tocando. E no final, ele se levanta e diz, foi um bom jogo. E ele se prepara para sair do estádio. Ele se prepara para ir para casa. E enquanto ele se preparava para ir para casa, a pessoa que o acompanhou disse, espere um minuto, meu amigo, o jogo não acabou. Isso foi só o quê? O intervalo. Agora vou lhes dizer uma coisa, irmãos e irmãs, neste exato momento vocês sabiam que muitas outras denominações, todas as outras igrejas cristãs, pensaram que Jesus havia terminado tudo na cruz e muitos estavam dispostos a ir para casa e até mesmo alguns estavam indo para casa após 70 minutos, saindo da igreja, porque não sabiam que o jogo havia terminado. Ainda não acabou. Meus irmãos e irmãs, não podemos ir para casa ainda. O jogo não acabou. Era apenas um intervalo. Para que Jesus vencesse o jogo, ele precisava formar uma congregação sem pecado. Só então Jesus poderia concluir sua obra no lugar santíssimo. Então Jesus, meus irmãos e irmãs, pode sair desse santuário e colocar o pecado sobre a cabeça do quê? E então Jesus pode fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente. E o Éden perdido pode se tornar o Éden restaurado. Eu quero fazer parte disso. O que vocês acham? Então, meus irmãos e irmãs, esta é a obra que o próprio Satanás está tentando impedir. Ele está tentando impedir que isso aconteça. E deixem-me dizer uma coisa. Vocês sabem, irmãos e irmãs, que estamos perto da passagem do Filho do Senhor agora mesmo. Estamos quase lá. Aqui está a segunda vinda de Cristo. Aqui está o fim do tempo da graça, quando Miguel se levantará. E aqui está quase a promulgação da lei dominical. E vejam o que a profetisa diz. Percebi também que muitos não se dão conta do que são essas próximas 4 palavras. Do que elas devem ser. Lembrem-se de ontem, quando identificamos que isso não diz o que eles devem pregar.
Não diz o que eles devem ensinar. Não diz o que eles devem professar. Diz o que eles devem ser? Ser. Não é isso que a Bíblia diz. Tudo o que os profetas dizem, a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz? Sede, portanto, o quê? Santos. Assim como eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Vocês se lembram da última coisa que o sacerdote diz antes de sair do lugar santíssimo? Ele diz, aquele que é injusto, seja o quê? Injusto. E aquele que é impuro, que seja aço impuro. E aquele que é justo, que seja aço justo. Agora calma aí. E aquele que é santo, que não pregue, que seja aço santo. Você sabia que é possível estarmos discutindo sobre a verdade e ainda assim não a praticarmos? Você consegue imaginar um homem discutindo sobre santidade? Ah, não deveríamos fazer isso na igreja. Não acredito que façam isso na igreja. E mesmo assim, ele não é santo. É incrível como o diabo nos engana. Deus está tentando nos trazer de volta à santidade nesta geração final. Agora, meus irmãos e irmãs, informações indicam que muitos não percebem o que precisam ser para fazer o quê? Não para morrer, mas para quê? Para viver diante do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia. Descobrimos isso em 1 João 2:1. Precisamos ser trazidos de volta a um estado sem pecado. Aqueles que recebem o selo do Deus vivo e são protegidos no tempo de angústia devem refletir a imagem de Jesus. Como? Para que possamos nos parecer com Jesus. E tudo isso apenas confirma o que encontramos no final do dia da expiação. Porque afinal, qual é a aparência de Jesus? Vocês se lembram do que a Bíblia diz em 1 Pedro 2? Vamos lá rapidinho. 1 Pedro 2. Para onde vamos? 1 Pedro, capítulo 2. Observem o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2. A Bíblia diz que Deus nos deixou um exemplo para que sigamos os seus passos. Vejam 1 Pedro 2, começando agora no versículo 21. E quando chegarem lá, me avisem dizendo amém. Estão aí? Amém? Vamos ver 1 Pedro 2, versículo 21. O que a Bíblia diz no versículo 21? Vamos ler isso juntos. Está escrito. Para quê? Mesmo aqui em 2, onde você fala, eu não te ouço, ainda vejo algumas páginas virando. 1 Pedro 2, versículo 21. Vamos ler juntos. O que diz? Diz o quê? Pois mesmo aqui em 2, onde fala, porque Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que o quê? Sigamos os seus passos. Agora lembre-se de que devemos refletir plenamente a imagem de Jesus. Vejamos como ele era. Diz no versículo 22, apenas as 4 primeiras palavras. Quem fez o quê? O que ele fez? Nenhum pecado. Então qual é a aparência de Cristo? Ele se parece com alguém que faz o quê? Não peca. Portanto, se vamos nos tornar semelhantes a Jesus, o pecador precisa ser trazido de volta a um estado sem pecado, pelo poder de Cristo que habita em nós. Meus irmãos e irmãs, vocês sabem que esta é a nossa mensagem adventista do 7º dia? Esta é a mensagem para a qual Deus está tentando nos trazer de volta nestes últimos dias. E vocês sabem que nenhum de nós pode ser selado até que sejamos trazidos de volta a este estado santo e sem pecado pelo poder de Jesus Cristo. É aí que começa o selamento, com a aprovação de uma lei dominical. E vocês sabem, irmãos e irmãs, que o limite de 6.000 anos termina aqui. Isso significa que não temos até o final dos 6.000 anos. Precisamos nos preparar antes do fim dos 6.000 anos. Precisamos nos preparar antes que algo aconteça dentro desse santuário que nos conduza ao caminho da santidade. Santidade é regular o quanto? Tudo o que fazemos. Vamos provar isso. Agora vamos um pouco mais além. Por que Deus quer que sejamos santos? Vamos falar sobre isso. Vamos um pouco mais além. Temos muito tempo em 2025 antes que Jesus chegue a esse limite de tempo? Não. Veja o que está escrito agora. 2025 não é um ano comum. O que isso tem a ver com Jesus dentro do lugar santíssimo do santuário celestial? Veja o que a profetisa diz. Negue-se a si mesmo. Haja depressa. Por quê? Alguns de nós já tiveram tempo para compreender a verdade e avançar passo a passo. E cada passo que demos nos trouxe o quê? Força para enfrentar o próximo desafio. Mas vamos ler isto com atenção agora. Mas e agora? O tempo está quase acabando. E o que nós temos aprendido durante anos, eles terão que aprender quando? Agora, meus irmãos e irmãs, quero que identifiquemos cuidadosamente que vocês e eu, como nunca antes, estamos neste período que vai destes poucos meses até os últimos poucos anos. Agora, para entendermos isso, diz o texto, eles também terão muito o que para desaprender e muito o que para aprender. Agora, irmãos e irmãs, para entendermos nestes poucos meses o que
Precisamos entender que temos muito a desaprender e muito a aprender. Isso significa que coisas que eu considerava verdadeiras, vamos estudar a Bíblia e descobrir que não são verdadeiras. E coisas que eu considerava erradas, vamos estudar a Bíblia e descobrir que não são erradas. Então, vamos passar por esse processo e isso produzirá uma mudança radical. Vamos passar por nossas vidas e dizer: Senhor, eu pensava que isso era certo, mas não é. Eu pensava que estava tudo bem fazer isso, mas não está. Eu pensava que estava tudo bem pensar isso, mas não está. Até então, estar assim era aceitável, mas agora não está certo. Deus vai nos mostrar mudanças radicais, e a única maneira de elas acontecerem é pelo poder de Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Agora, meus irmãos e irmãs, para entendermos isso, precisamos compreender que a história é cíclica. O que queremos dizer quando afirmamos que a história é cíclica? O que vocês querem dizer com isso, que a história é cíclica? Estou falando com vocês agora. Estou falando com vocês. Significa que se repete, que volta exatamente ao ponto de partida. É por isso que o presidente, na década de 1880, pouco antes da lei do Senado, vimos um presidente que venceu uma eleição, perdeu outra e venceu mais uma. Esse foi Grover Cleveland. Mas isso se repetiu justamente quando a lei do Senado está prestes a ser aprovada novamente. E o Sr. Trump venceu uma eleição, perdeu outra e venceu mais uma. Está se repetindo como no antigo Israel. Estamos repetindo a história da Bíblia inúmeras vezes. Portanto, se quisermos entender o futuro, precisamos estudá-lo. Não há como entender profecias sem estudar história. Se você quer entender o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, no futuro, você precisa estudar o que aconteceu na primeira vinda de Cristo, no passado. Entende o que estou dizendo? E se você observar a primeira vinda de Cristo, então entenderá como será a segunda vinda, porque a história se repete. E era isso que a profetisa estava dizendo, aplicando a um caso específico. Mas o princípio é esse. O desejado de todas as nações, 122, diz: a indulgência descontrolada e a consequente doença e degradação que existiam no quê? Primeiro advento, existirão novamente com intensidade maligna antes de sua o quê? Segunda vinda. Você sabia que a doença estava por todo o mundo e entre o povo de Deus durante o tempo do primeiro advento de Cristo? A doença estava em toda parte. Quase todo o ministério de Cristo estava envolvido no ministério da cura. Então, o que devemos esperar pouco antes da segunda vinda de Cristo? Que essa doença volte a prevalecer em todo o mundo, inclusive entre os adventistas do sétimo dia. E vocês sabem hoje que os adventistas do sétimo dia estão morrendo das mesmas doenças que matam o resto do mundo. Os mesmos tipos de câncer que nos matam. Câncer de próstata, câncer de mama, a mesma hipertensão, o mesmo diabetes. Todas as mesmas doenças do mundo que nos matam. Mas esse nunca foi o plano de Deus. Por que morremos das mesmas doenças que matam o mundo? Porque vivemos a mesma vida que o mundo vive. E para que paremos de morrer dessas doenças, é necessária uma mudança radical. É por isso que Deus nos deu o ministério da cura. Mas, meus irmãos e irmãs, não se trata apenas de saúde. Deus nos deu uma mensagem sobre todos os aspectos da nossa vida: alimentação, vestuário, música, adoração, casamento, educação, criação e orientação dos filhos, como viver a vida, onde construir nossas casas, como cultivar nossos alimentos, o que usar em tudo o que devemos fazer para a santidade e para a glória de Deus. O adventismo deve abranger todos os aspectos de nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, é preciso uma mudança radical. Deus vai tentar nos alcançar antes que seja tarde demais. E eu quero ser alcançado. O que vocês acham? Vocês sabem que é por isso que essas reuniões acontecem aqui em Greenville, Tennessee? Deus está tentando nos alcançar. Agora, meus irmãos e irmãs, a história faz o quê? Ela se repete. Os sábios disseram que o que foi, isso é o que há de ser. O que foi feito, isso se fará. E que não há nada de novo debaixo do sol. Em outras palavras, a história faz o quê? Se repete. É cíclica. Agora, meus irmãos e irmãs, quero lhes fazer uma pergunta. Antes da primeira vinda de Cristo, houve algum período de tribulação? Vamos ao livro de Mateus, deixe-me mostrar. Vamos ao livro de Mateus, capítulo 2. Observe o que a Bíblia diz em Mateus no 2º capítulo. E quando chegar lá, diga amém. Vamos para Mateus, capítulo 2. Agora, por que estamos analisando a primeira vinda de Cristo? Porque a história se repete. Se quisermos entender a segunda vinda de Cristo no futuro, tudo o que precisamos fazer é estudar a primeira vinda de Cristo no passado. Agora, observe a primeira vinda de Cristo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 2, começando agora em Mateus 2, a partir do versículo 3. E quando você chegar lá, me avise dizendo amém. E o versículo 3 da Bíblia diz: quando o rei Herodes tinha o quê?
ouvia essas coisas. Ele estava, qual é a próxima palavra? Perturbado, mas não apenas ele. O quanto? E toda Jerusalém, onde? Então, antes da primeira vinda de Cristo, houve um tempo de quê? Perturbação, que perturbou os homens seculares, o governo e a perturbação, os religiosos e a igreja. Até mesmo Jerusalém, os adventistas estavam perturbados com ele. E meus irmãos e irmãs, o mesmo aconteceu antes da segunda vinda de Cristo. A mesma coisa ocorrerá. Um tempo de perturbação que atingirá o mundo e atingirá as igrejas populares e a igreja remanescente ao mesmo tempo. Mas agora, meus irmãos e irmãs, pergunto, será que havia pessoas na igreja que sabiam que o tempo de tribulação estava chegando e que o grande evento profético estava prestes a acontecer? Será que havia pessoas na igreja que tinham consciência disso? A maioria da igreja ou um remanescente da igreja? Agora vou lhe fazer uma pergunta. Um pequeno número dentro dessa igreja. Diga-me alguns nomes das pessoas dentro da igreja que estavam cientes de que um grande evento profético estava prestes a acontecer. Simeão. Ana, parece que você tem estudado a Bíblia. Louvado seja o Senhor. Você está me animando. Louvado seja o Senhor. Isso é bom. Agora deixe-me fazer outra pergunta. Mais algum nome? Os pastores. Eles estavam na encosta das colinas. Posso imaginá-los ali mesmo em Greenville, parados na encosta. As profecias, cientes do que estava prestes a acontecer. Mas agora, meus irmãos e irmãs, quero lhes fazer uma pergunta. Havia pessoas que não eram da igreja que estavam cientes do grande evento profético? Quem que não pertencia à igreja que estavam cientes do evento profético? Como se chamavam? A Bíblia diz isso? Vejam o versículo 1 de Mateus 2. O versículo 1 diz: quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram. Alguém me diga, magos. De onde? Do quê? Do Oriente. Agora quero que vocês observem algo por um momento. Vamos retomar isso. Quero que vocês vejam o que o profeta diz no livro Educação, páginas 179 e 180. Vamos ler juntos. Diz: o presente é um tempo de quê? De interesse avassalador para todos os seres vivos, governantes e o que mais? Estadistas. Homens que ocupam posições de confiança e autoridade. Que tipo de homens? Fiéis. Homens e mulheres pensantes de todas as classes sociais. Agora quero que me deem outro nome para homens pensantes. Sábios. Disse que homens e mulheres pensantes de todas as classes sociais têm sua atenção voltada para os eventos que acontecem ao nosso redor. Eles estão observando, ou seja, os homens e mulheres pensantes, as relações tensas e inquietas que existem. Onde? Agora pergunte-se, a nação tem estado tão inquieta quanto a vemos agora? Você se lembra de quando Zelensky chegou à Casa Branca e viu a explosão acontecer? Você se lembra do que está acontecendo com o Irã, em Jerusalém e em Israel? Você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos? Vemos as relações tensas entre a Rússia, a Ucrânia e a Índia. Vemos isso no mundo todo. Isso demonstra a tensão existente entre as nações. Isso demonstra a intensidade com que as coisas se intensificaram. Todos os elementos terrenos. E eles reconhecem. Quem são eles? Os homens pensantes ou sábios reconhecem que algo grandioso e decisivo não está longe. Mas o quê? Está prestes a acontecer. O que significa prestes a acontecer? Longe ou próximo? Então, diz que há algumas pessoas que não estudam as profecias, mas haverá alguns sábios que estão cientes, que não estão na igreja, de que algo está prestes a acontecer. Diz aqui que o mundo está à beira de quê? Uma crise estupenda, então, meus irmãos e irmãs. Antes da primeira vinda de Cristo, havia duas linhas de evidência: os escritos e as palavras dos sábios. Mas houve outro tempo, outro tipo de evidência, porque, meus irmãos e irmãs, quero que vocês entendam. Quando isso aconteceu, Deus espera que depositemos toda a nossa fé nos sábios? Sim ou não? Vocês sabiam que na primeira vinda de Cristo, os crentes não depositaram sua fé nesses sábios? Adivinhem em quem os crentes depositaram sua fé? Vejamos. Observem o que a Bíblia diz em Mateus 2. Observem o versículo 3. Mateus capítulo 2, versículo 3. Estamos falando deste tempo de angústia. Versículo 4 diz: e tendo reunido todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes: onde Cristo deveria nascer? E eles disseram: porque os sábios nos disseram que era em Jerusalém. Foi isso que eles disseram? Não foi isso que eles disseram. O que eles disseram? Veja o próximo versículo. O que diz? O versículo 4 diz. O versículo 5 diz: e eles lhe disseram: não assim disseram os sábios. Disseram-lhe o quê? Em Belém da Judéia. Por quê? Pois onde está escrito isso? Pelos profetas. Portanto, meus irmãos e irmãs, temos duas linhas de evidência.
Antes da primeira vinda de Cristo, houve as palavras do sábio e os escritos dos profetas. E quando eles disseram a mesma coisa, Jesus veio pela primeira vez. As palavras dos sábios e os escritos dos profetas convergiram e apontam para a mesma coisa. E quando isso aconteceu, ocorreu a primeira vinda de Cristo. Essa é a história. Então, meus irmãos e irmãs, o que veremos acontecer antes da segunda vinda de Cristo? Deveríamos poder observar os escritos dos sábios, que nos alertam sobre a crise iminente. E deveríamos poder observar os escritos dos profetas, que deveriam dizer a mesma coisa. E quando os escritos dos sábios e dos profetas se alinham, sabemos, chegou a hora, não da primeira vinda de Cristo, mas da segunda vinda de Jesus Cristo. A história se repetirá. Agora, o que teria acontecido? O que teria acontecido se as palavras do sábio tivessem se concretizado? Mas se os escritos do profeta não concordassem, as palavras dos sábios seriam falsas. Porque a Bíblia diz, se a lei e o testemunho não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 20. Mas e se os escritos do profeta disserem algo, mas os escritos dos sábios não concordarem? Isso significa apenas que ainda não é o tempo, porque a profecia ainda está no futuro. Não é o tempo para que aconteça. Quando chegar a hora de se cumprir, quando chegar a hora da vinda do Senhor, os escritos dos sábios e dos profetas devem dizer a mesma coisa. E sabemos que, assim como na primeira vinda, está chegando a hora da segunda vinda de Jesus Cristo. Faz sentido? Então, o que você e eu temos que fazer ao longo deste dia é examinar o que dizem os escritos dos sábios e compará-los com os escritos dos profetas. Faz sentido? Você está pronto para ir para casa? Quer um pouco mais? Quer um pouco mais? Querem um pouco mais? Vejam o que está escrito. Vejam o que está escrito agora. Meus irmãos e irmãs, observem o que está escrito. Vamos voltar um pouco e ver as palavras dos sábios. Começamos isso ontem à noite e vimos isto. Aqui estão alguns sábios. Agora vejam o que está escrito. Diz que, em 1973, um computador do MIT previu quando a civilização... O quê? Quando ela vai acabar. E vejam o que eles disseram sobre o fim da civilização. Diz que os cálculos do modelo levaram em consideração as tendências nos níveis de poluição, crescimento populacional, quantidade de recursos naturais e qualidade de vida geral na Terra. As previsões do modelo sobre a piora da qualidade de vida e a diminuição dos recursos nacionais têm se mostrado assustadoramente precisas. Em outras palavras, o que os sábios disseram estava correto. E adivinhem qual o prazo que eles apontam. O modelo diz que, se a civilização continuar em seu caminho de consumo crescente, a economia global entrará em colapso em quanto tempo? Então, qual é o prazo que os sábios estão começando a apontar? Que prazo? Alguém me diga. 2030. Agora, se eu tivesse tempo, poderia literalmente dedicar o dia seguinte inteiro a mostrar sábios de todas as áreas do conhecimento. Não importa a área. Pode ser economia, história, ciência, clima, meteorologia, recursos hídricos, alimentação, qualquer área de estudo. Tudo indicaria que estamos na última geração, em todas as áreas do conhecimento. É por isso que os profetas disseram que eles assumiriam o controle de todos os elementos. Os sábios perceberam isso. Eu estudo borracha. E estudando borracha, você pode provar que está na geração final. Estudando música, você pode provar que está na geração final. Estudando areia, você pode provar que está na geração final. Podemos fazer isso em todos os campos do conhecimento. Meus irmãos e irmãs, isso vem da Popular Science. Esta não é uma revista bíblica. Esta é uma revista científica destinada a homens sábios e pensantes. E eles estão apontando para 2030. Agora, meus irmãos e irmãs, isto foi dito que 2020 será o primeiro marco. Estes são os homens pensantes. Agora passo da ciência para o campo da história. Disse, por que a queda do Império Americano ocorrerá e por que? Observem que este homem não está falando de ciência agora. Ele se voltou para um campo diferente e o historiador está analisando um conjunto diferente de evidências. Um conjunto diferente de evidências, mas ele começa a chegar à mesma conclusão. O historiador Alfred McCoy explica por que o poder americano está chegando a quê? Ao fim. Veja o que ele diz, prosseguindo. Observe agora que vamos realmente ver o que está acontecendo neste momento da história. Diz... O historiador escreve que todas as tendências negativas que assolam os Estados Unidos atualmente provavelmente ficarão o quê? Muito piores. Agora, se vocês voltarem no tempo, perceberão, irmãos e irmãs, que este artigo foi escrito em que ano?
Em que ano foi escrito? 2017. Eu li um artigo do mesmo autor em 2010 e em 2017. Ele está escrevendo isso agora, em 2017. Quero que vocês vejam. Em 2017, o historiador escreve que todas as tendências negativas que assolam os Estados Unidos atualmente provavelmente piorarão muito, crescendo rapidamente até que ano? Então, este historiador, em 2017, voltou até 2020, 2010, o mesmo historiador. E em 2010 disseram que todos os problemas da América iriam se resolver rapidamente em 2020. Bem, ele devia ser um historiador falso porque nada aconteceu em 2020. Ou será que aconteceu? Meus irmãos e irmãs, aquela pandemia foi apenas o começo. Vocês sabiam que ela criou problemas econômicos, criou problemas políticos, criou problemas sociais. Vocês se lembram da agitação social em 2019 e 2020? Vimos tumultos e protestos em todo o mundo. Naquela época, meus irmãos e irmãs, isto é uma profecia. Dizia, este homem disse, este historiador disse, que cresceria rapidamente até 2020 e atingiria uma massa crítica até, no máximo, quando? Agora vocês notam que ele está falando da mesma época. Poderíamos analisar cada campo, cada campo, cada campo, cada campo, cada campo. Mas todos os sábios estão nos dizendo a mesma coisa. Eles estão nos dizendo que entre 2020 e 2030 veremos uma crise começar a se desenvolver em toda a América e no mundo. E meus irmãos e irmãs, é isso que os escritos dos sábios dizem. Como a América entrará em colapso até 2025, agora vou mostrar algo a vocês mais tarde esta noite. Como vocês diriam, vai ser de cair o queixo. Olha o que está escrito. Muitos, o quê? Prestem atenção. Onde foi isso? Onde lemos isso? Muitos, prestem atenção. Você se lembra do que aconteceu em Daniel capítulo 5? E a escrita estava escrita na parede. Lembra disso? Então, o que significa muitos? Alguém sabe o que significa muitos? Vamos para Daniel 5. Vamos para Daniel 5. Alguém sabe o que significa muitos? Vamos para Daniel capítulo 5. Vamos para Daniel capítulo 5. Agora, eu não tenho tempo para analisar todos os versículos que explicam isso, mas a Bíblia é tão clara. Se eu tivesse tempo, analisaria versículo por versículo, mostrando onde a Bíblia nos ensina que há um limite. Vamos para Daniel 5. Tudo o que a Bíblia diz é que há um limite. Agora vejam o que a profetisa diz. Vamos para Daniel 5. Observem o que a profetisa diz. Este é o volume 466. Diz que é um Deus que odeia o pecado. Chama aqueles que professam guardar a sua lei a se afastarem de toda iniquidade. Negligenciar o arrependimento e a obediência à sua palavra trará consequências tão graves para o povo de Deus hoje, quanto o mesmo pecado trouxe para o quê? Para o antigo Israel. Vamos ler juntos. Primeiras 4 palavras. Há o quê? Agora, o que a profetisa quer dizer? Há um limite. Há um limite de tempo. Ora, diz que além desse limite, ele não mais adiará seus juízos. Ora, se diz que há um limite além do qual Deus não mais adiará seus juízos, como alguém pode dizer que Deus vai ficar de braços cruzados esperando que acertemos? Isso indica que há um limite. Há um limite. Eventos finais 40. Há um limite. Você pode ler a profetisa repetidamente. Há um limite. Mas tudo o que a profetisa diz, adivinhem? A Bíblia diz, se eu tivesse tempo, poderia mostrar versículo por versículo provando que há um limite. Agora, meus irmãos e irmãs, mas em Daniel capítulo 5, estamos analisando um ponto específico aqui em Daniel capítulo 5. Em Daniel capítulo 5, observem o que diz em Daniel, o 5º capítulo. Daniel capítulo 5. Veja o que a Bíblia diz em Daniel 5, a partir do versículo 23. Você está aí? Amém. Vamos ler juntos o versículo 23. Versículo 24. Daniel 5, 24. E em Daniel 5, 24, a Bíblia diz, então a parte da mão dele foi estendida e isto foi escrito. O que foi escrito? Versículo 25. E esta é a escrita que foi feita. O que era a escrita? Agora, meus irmãos e irmãs, quero que observem o que é isto. Mene, mene, tekel, parsim. Mas o que significa mene, mene? Alguém sabe o que significa mene? Alguém sabe o que significa mene? Observe o texto. Vamos ver o que ele significa. No versículo 26, a Bíblia diz, esta é a interpretação da expressão mene. Deus tem o quê? Deus tem o quê? Contou o teu reino. Agora deixe-me fazer uma pergunta. O que significa contar o teu reino? O que significa que o teu reino está contado? Que um reino tem um tempo determinado. Agora, meus irmãos e irmãs, está escrito que o teu reino está contado. Agora vejam o que diz a profetisa. Educação 178. A história das nações que, uma após a outra, ocuparam o quê? Muito tempo. O que significa muito tempo? O que significa muito? Significa que existe um tempo específico concedido a cada nação. Agora, você sabia que a Bíblia diz a mesma coisa? Se você ler Atos 17, verá que a Bíblia diz que cada nação tem um prazo determinado. Cada nação neste planeta. A Babilônia tem um prazo determinado? Sim ou não?
Vocês sabiam, irmãos e irmãs, que a Babilônia teve 70 anos antes de ser derrotada? Vocês se lembram que Jeremias profetizou que a Babilônia estaria no poder por 70 anos? E então ela desapareceria. A Medo-Pérsia teve um prazo de validade? Sim, sim. A Grécia teve um prazo de validade? Sim. A Roma pagã teve um prazo de validade? Sim. A Roma papal teve um prazo de validade? Sim. Quanto tempo durou a Roma papal? 1260 anos. E então ela receberá um golpe mortal. E então esse golpe mortal será curado. Pergunta: os Estados Unidos da América têm um prazo de validade? Sim, sim, tem. Cada nação no mundo tem um prazo de validade. O mundo tem um prazo de validade? Sim, tem. 6.000 anos na terra, 1.000 anos no céu. 6.000 mais 1.000 é igual a quanto? Deus completa tudo em ciclos de 7. Agora, meus irmãos e irmãs, descobrimos que não há muito tempo e Daniel foi capaz de se levantar em sua nação e identificar que seu povo estava prestes a atingir o tempo determinado. Agora, quero lhes fazer uma pergunta. Deus quer alguns Daniels nestes últimos dias? Vocês sabem que o que Daniel foi na Babilônia, os adventistas devem ser agora neste mundo? Você sabia que a Babilônia, o que a Babilônia era ontem, é o que os Estados Unidos da América são hoje? A Babilônia era a superpotência mundial naquela época. Se você se lembra, quando a Babilônia estava prestes a entrar em colapso, pouco antes de seus últimos dias, havia um grande líder na Babilônia que disse: então eu vou tornar a Babilônia grande novamente. Novamente. Alguém pergunta: como você sabe? Vocês sabiam, irmãos e irmãs, que a grande Babilônia, pouco antes da queda de Nabucodonosor, não foi a primeira vez que ela foi construída? Sabiam que a primeira pessoa a construir Babilônia não foi Nabucodonosor? Sabem quem foi a primeira pessoa a construí-la? Nimrod. E a Torre de Babel em Gênesis capítulo 11. Mas a Babilônia havia entrado em decadência e começou a declinar. Então, quando Nabucodonosor entrou em cena, disse: vou tornar a Babilônia grande novamente. Adivinhem? De novo. E vocês se lembram que, pouco antes da Babilônia ruir, ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí com o poder da minha força? E foi nesse momento que a Babilônia começou a ser destruída. E eu lhes digo que não é por acaso, meus irmãos e irmãs, que estamos vivendo agora em uma geração que pensa que a América está se preparando para... Apocalipse 13 não ensina isso, que a América, embora tenha começado como um cordeiro, não voltará a ser grande. Diz que ela falará não como um grande homem, mas como um dragão. E a perseguição irá eclodir nos Estados Unidos da América. E meus irmãos e irmãs, estamos vivendo esse período agora. E vocês sabem que Deus precisa dos adventistas para fazer exatamente o que Daniel fez, para dizer à América que o nosso tempo determinado na história americana chegou ao fim. A América está prestes a entrar em colapso. Nosso sistema político está prestes a entrar em colapso. Nosso sistema econômico está prestes a entrar em colapso. Nosso sistema social está prestes a entrar em colapso. Nosso sistema religioso está prestes a entrar em colapso. E a Babilônia caiu porque fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Esta é a nossa mensagem. Irmãos e irmãs, nos Estados Unidos da América, temos adventistas que hoje têm medo de se levantar e nos dizer que o limite está prestes a ser atingido. Mas eu lhes digo, pela graça de Deus, não nos resta muito tempo. Agora vejam só, isso nos diz, o mundo tornou-se ousado na transgressão. A lei de Deus, por causa de sua longa paciência, foi pisoteada pelos homens. Eles se fortaleceram mutuamente na opressão e na crueldade contra a sua herança, dizendo: como Deus sabe? E onde está o conhecimento? No Altíssimo, Salmo 73, 11. Mas há uma linha além da qual não havia nada. Falem comigo, alguém, não se pode passar. Deus traçou uma linha na areia do tempo e disse: até aqui, e adivinhem, não mais além. O tempo está próximo em que eles terão alcançado o... Quais são as próximas duas palavras? Limite prescrito. O que significa prescrito? O que significa escriba? Escriba significa para quê? Para agora mesmo. O que significa pré? Significa antes. Então, o que é um limite prescrito? É um limite que foi escrito antes mesmo de acontecer. E onde Deus o escreveu? Na Bíblia. Meus irmãos e irmãs, diz a Escritura, mesmo agora eles quase ultrapassaram os limites da longanimidade de Deus, os limites da sua graça, os limites da sua misericórdia. Mas quando chegarmos ao limite, o que acontecerá? O que o Senhor fará? Então, no momento em que chegarmos a esse limite, Deus intervirá. Deus não vai adiar seu julgamento para sempre. E meus irmãos e irmãs, a questão é, quando é o limite? 2025 tem algo a ver com o limite? Sim ou não? Os sábios dizem que em 2030 chegaremos a um limite, mais ou menos. Agora, meus irmãos e irmãs, quando começamos a frequentar o santuário, entendemos o sistema secular. Vou passar isso para outro momento. Creio que vocês sabem disso. Mas falamos sobre a ciência da astronomia ontem à noite. Lembram-se disso? Lembram-se disso?
Não vou ler isso hoje, mas quero te perguntar, você se lembra? Qual foi o planeta mais singular descoberto entre os 8 planetas do nosso sistema solar? Qual era o planeta? Netuno. Nossa, parece que você estava aqui até ontem à noite. Graças a Deus, irmã. Netuno. Agora, o que descobrimos de interessante sobre Netuno ontem à noite? O que foi interessante na descoberta de Netuno? Diz que há 175 anos os astrônomos descobriram Netuno, o 8º planeta. O que descobrimos de interessante sobre Netuno ontem à noite? Como eles o descobriram? Foi descoberto antes de ser observado a olho nu. Estavam eles apenas supondo? O que aconteceu? Alguém fez cálculos matemáticos usando a ciência da astronomia e conseguiram identificar a posição de Netuno antes mesmo de o verem. Meus irmãos e irmãs, um astrônomo olhou para o céu e o viu. E ele estava exatamente onde deveria estar. Faltava apenas 1 grau para mais ou para menos. E então meu irmão disse, e eu respondi, não estamos interessados em Netuno. Sabemos que Netuno é outra coisa. Você sabia que Deus, por meio da ciência, não da astronomia, mas da ciência da profecia, nos permite identificar o ano de 2025 antes mesmo de vermos o que está acontecendo com nossos olhos visíveis? Assim como aqueles cientistas conseguiram identificar algo antes de verem, Deus nos deu a profecia de que podemos identificar o que está por vir antes de vermos. Foi assim que conseguimos dizer, antes de 2020, que algo estava por vir. É assim que podemos afirmar que algo está por vir antes de 2025, porque, meus irmãos e irmãs, Deus escreveu isso em seu mapa profético, e Ele nos mostrou onde estamos hoje e o que podemos esperar no futuro. Agora, meus irmãos e irmãs, a inspiração nos diz que, como povo, somos chamados individualmente a estudar o quê? Profecia. Devemos observar com atenção para discernir qualquer raio de luz que Deus nos apresentar. Devemos captar os primeiros vislumbres da verdade e, por meio do estudo em oração, compreendê-la. A luz pode ser obtida e a luz pode ser levada a quê? A outros. Agora, meus irmãos e irmãs, estamos observando as palavras dos sábios e, em seguida, devemos compará-las com as palavras dos profetas. Não terminaremos agora, mas estamos lançando este alicerce. Agora, meus irmãos e irmãs, precisamos entender 3 coisas. Primeiro, precisamos entender o quadro geral. Segundo, precisamos entender as fronteiras ou os limites. Qual é o limite da história do mundo? 7.000 anos. Quantos na Terra? 6.000. Quantos no céu? 1.000. E 6.000 mais 1.000 é igual a quanto? 7.000. Você sabia que todo adventista do 7º dia costumava ensinar o que estou ensinando a vocês? Essa é uma das razões pelas quais somos chamados de adventistas do 7º dia. Houve um pioneiro chamado J.N. Andrews. Vocês já ouviram falar de J.N. Andrews? É o pastor que deu nome ao cemitério em homenagem aos nossos teólogos, ou melhor, ao seminário. O seminário é o lugar onde nossos teólogos são formados. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês sabiam que os seminários hoje não acreditam mais no que J.N. Andrews pregou e ensinou? Como podem levar o nome dele se não acreditam no que ele ensinou? É preciso um reavivamento e uma reforma em todas as nossas instituições. J.N. Andrews escreveu um artigo chamado A Grande Semana do Tempo, no qual, artigo após artigo, enquanto a profetisa estava vivo, lendo e escrevendo, ela nunca o repreendeu, mas o encorajou. Você pode ver isso nos escritos. A profetisa diz que em 6.000 anos tudo será decidido, 1.000 anos no céu, e a Bíblia diz as mesmas verdades. Não estamos estudando esses versículos agora, pois temos uma série que os aborda em detalhes. Mas o que estamos discutindo agora, irmãos e irmãs, é algo mais do que apenas esse período de 7.000 anos. Deus nos deu mais ciência para identificar não apenas esses 6.000 anos, mas também para chegar à geração em que estamos agora. É isso que precisamos fazer hoje, antes que tudo acabe. Mas precisamos analisar os limites do período de 7.000 anos. Só então poderemos entender o que está por dentro. Qual é o quadro? Qual é o quadro? O santuário. O que há no santuário? O plano de redenção. Quando você entende esse plano de redenção, percebe que ele estabeleceu uma história de redenção de 7.000 anos. Agora você se lembra da música Dia Santo, Descanso de Jeová? Lembra dessa música? É incrível! Ela foi retirada do Novo Inário. Há uma razão para isso. Porque quando você não tem uma mensagem, quando a sua mensagem do Evangelho muda, o mesmo acontece com a sua música gospel. Elas andam juntas. Então, meus irmãos e irmãs, esse hino todo adventista deveria saber de cor. Dia Santo, Descanso de Jeová, o melhor da semana da criação, o último dos 7 escolhidos, abençoado por Deus ao homem foi. Primeiro seu trabalho de 6 dias foi concluído, então o sábado começou. Assim, ele abençoou o 7º dia. Assim, descansando, obedecemos. Amém. Milhares têm seu plano invertido, baseando-se agora no primeiro. Busque no livro, na Bíblia, e você verá que não há nenhuma passagem que diga isso. Todos que falam a verdade devem dizer, foi o homem, o original, disse o Papa. Eles eram irmãos e irmãs. Foi o homem que mudou o dia.
o Papa que mudou o dia. Na palavra de Deus, nenhuma mudança aparece. Você sabe o que diz a música? Ao longo de todos os 6.000 anos, costumávamos acreditar nisso e cantar isso. Mas algo aconteceu. Desenvolvemos amnésia espiritual. Perdemos nossa mensagem. E Deus diz que precisamos de avivamento e reforma. Não para condenar a igreja de Deus. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Deus não está interessado em condenação, mas em educação. Deus não está tentando nos matar. Ele está tentando nos salvar. Ele está tentando nos redimir. E Ele quer nos usar como instrumentos para ajudar outras pessoas. Agora vamos nos preparar para apresentar alguns pontos finais. Meus irmãos e irmãs, uma vez que entendermos isso, poderemos reunir os detalhes dessa obra de redenção e compreender o que deve acontecer para que Cristo deixe o lugar santíssimo, termine a obra e esmague a cabeça da serpente. Mas precisamos juntar todas as peças. Falamos sobre as peças finais do quebra-cabeça. Agora, aqui está mais uma peça. Pai Celestial, preparemo-nos para encerrar esta mensagem. Ao colocarmos mais uma peça no quebra-cabeça, pouco antes de concluirmos, ajude-nos a ver, Senhor, que se alguma vez houve um momento para nos prepararmos, esse momento é agora. Se alguma vez houve um tempo para um reavivamento e uma reforma, esse tempo é agora. Por favor, Senhor, que possamos compreender que para alcançarmos o sucesso pela Tua graça, mudanças radicais são necessárias em todos os aspectos de nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, pois pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E veja o que está escrito. Diz, deixe-me perguntar uma coisa antes de colocar isso em prática. Quantos de vocês já ouviram falar? A profecia profética da vinda de uma segunda e última guerra civil. Deixem-me ver suas mãos. Vocês já ouviram falar da profecia de uma futura guerra civil? Vejo algumas mãos, não a de todos. Vocês sabem que a profetisa identificou isso? Lembro-me de ter falado sobre isso, falei sobre isso há muitos anos. A primeira vez que vi isso nos escritos e me abri e falei sobre isso. Sabem o que as pessoas me disseram? Disseram que era impossível, que nunca poderia haver outra guerra civil na América. Elas não dizem isso hoje. Agora vejam o que a profetisa diz. Agora quero que vocês saibam o que isso significa. Na Índia, o quê? Na China, o quê? Na Rússia. Vemos esses nomes nos noticiários hoje, sim ou não? Esta é mais uma peça do quebra-cabeça. E na Rússia e nas cidades da América, milhares de homens e mulheres estão morrendo de quê? Vou lhes dizer uma coisa. A fome será muito grave. Estamos nos preparando para ver uma fome mundial ainda maior. Isso diz respeito aos homens ricos. Já ouvimos falar dos homens ricos hoje? Quem é considerado o homem mais rico do mundo hoje? Elon Musk. Ele não é o mais rico, mas é considerado o mais rico. O verdadeiro homem mais rico do mundo faria Elon Musk parecer pobre. Mas isso é assunto para outro estudo. Não estou estudando isso agora. Mas o estudo mostra que os magnatas, por terem poder, controlam o quê? Agora quero te fazer uma pergunta. Qual foi o motivo da pequena rixa entre o Sr. Trump e Elon Musk? Você sabe por que realmente houve essa rixa? É o mercado. Agora, você sabia que o Sr. Musk também tem um mercado na China? Você sabia disso, não é? E todos os carros elétricos e outros produtos que ele fabrica têm contratos especiais que valem bilhões de dólares nesses lugares. E o Sr. Trump disse, bem, não sei se vou apoiar isso. E de repente, começamos a ver a situação ficar cada vez mais tensa. Agora, meus irmãos e irmãs, isso significa que os magnatas, porque controlam o mercado, compram a quê? Taxas baixas. Tudo o que eles conseguem obter e depois vendem a que preço? Agora quero que vocês pensem nisso por um momento. O profeta está nos dizendo que pouco antes do tempo de angústia, e vou mostrar isso a vocês, veremos os preços nos Estados Unidos dispararem, aumentarem muito. Como vocês chamariam isso? Se forem preços muito mais altos, existe um termo econômico para isso. Hiperinflação. Então, pouco antes desta crise estourar, veremos hiperinflação nos Estados Unidos. Isso aconteceu na Alemanha em 1929. Aconteceu em diversos outros lugares ao redor do mundo. Agora, meus irmãos e irmãs, quero lhes fazer uma pergunta. Pensem nisso agora. Existe algo que possa produzir hiperinflação da noite para o dia mesmo hoje? Que tipo de política pode produzir hiperinflação quase da noite para o dia? Uma pandemia? Ela poderia causar isso, será verdade? Impostos. Bem, qual é o seu nome, meu amigo? Qual é o seu nome? David. Irmão David, esse é um nome poderoso. Bem, ele disse impostos. Agora, existe outro nome que podemos usar para impostos. Dê-me outro nome. Tarifas. Você sabe o que é uma tarifa? Alguém sabe o que é uma tarifa? É apenas um imposto. Agora, meus irmãos e irmãs, existe algum risco de imposição de tarifas que possam provocar uma crise econômica global? Sim ou não? É melhor você entender uma coisa, irmão. Isto é profecia. Agora, observe o que a inspiração diz. Ela diz, isto será vendido a preços muito mais altos. O que isso significa? O que significa? Fome para quê? Agora, vou lhe fazer uma pergunta. As tarifas podem afetar os preços dos alimentos a ponto de fazê-los disparar tanto que o pobre não consiga comprá-los?
Será que estamos vendo isso acontecer agora? O que se comenta nos noticiários agora em ambos os partidos políticos é que o preço dos alimentos está fora de controle e os democratas culpam os republicanos e os republicanos culpam os democratas, mas eu culpo todo mundo. Deixe-me repetir. Culpo todos aqueles que não seguem o plano de Deus. Você sabia que as políticas dos democratas e dos republicanos por si só não se baseiam na palavra de Deus? Precisamos voltar à palavra de Deus. É por isso que Deus nos disse que nós, adventistas do sétimo dia, deveríamos nos afastar da chamada propaganda política. Precisamos voltar à Bíblia, ao que o profeta diz, e questionar. Daniel estava fazendo política? É por isso que ele pôde estar no gabinete, primeiro no gabinete da Babilônia, depois no gabinete Medo-Persa, e adivinhe, ele estava no gabinete Medo-Persa. Você o teria chamado tanto de esquerda quanto de direita. Daniel não era nem de esquerda nem de direita. Para a Babilônia ou para a Medo-Pérsia, Daniel era um embaixador do governo celestial. É aqui que você e eu devemos estar nestas últimas gerações. Alguém diz, você deve ser um democrata. Não, eu tenho bom senso suficiente para saber que não devo ser um democrata. Alguém diz, então você deve ser republicano. Não. Tenho bom senso suficiente para não ser republicano. Então, o que você é? Sou um crente na palavra de Jesus. E Jesus, meus irmãos e irmãs, vocês verão que suas políticas transcendem todas as linhas partidárias e nos conduzem aos princípios do céu. Agora, meus irmãos e irmãs, é isso que a inspiração nos diz, que devemos entender qual será o resultado dessas tarifas, do aumento de preços. O que isso significa? Fome para as classes mais pobres. E onde tudo isso vai parar? Onde tudo isso vai parar? Em uma guerra civil. Agora alguém diz, bem, isso se refere à Guerra Civil Americana, como eu disse antes. E alguém responde, bem, isso se refere à Primeira Guerra Civil. Alguém sabe quando ocorreu a Guerra Civil Histórica? A Guerra Civil Histórica nos Estados Unidos. Alguém sabe os anos em que ocorreu? Entre 1861 e 1865, ocorreu a histórica Guerra Civil Americana. E você sabia que Greenville, no Tennessee, desempenhou um papel importante nesse conflito? Muito importante. Bem, essa foi a Primeira Guerra Civil. Agora alguém diz, bem, eu pensei que isso fosse... Irmã White, você sabia que ela profetizou sobre a Primeira Guerra Civil? Ela profetizou sobre isso. Mas não estamos falando desta guerra. Como eu sei? Observe o ano a que se referia. Em que ano ela escreveu isso? Em que ano? 1899. Quando ocorreu a Primeira Guerra Civil? De 1861 a 1865. Mais de 30 anos antes. A profetisa diz que isso significa fome para as classes pobres. E em que tempo verbal isso está? Resultará. Passado, presente ou futuro, resultará. Passado, presente e futuro, resultará. Resultará em guerra civil. Isso é futuro. Então isso significa que a profetisa diz que no futuro, depois de 1899, veremos outra guerra civil. Agora, o que acontece depois dessa guerra civil? Diz que haverá um quê? Um tempo de angústia como o quê? Nunca houve, desde que existe uma nação. Daniel 12:1. E naquele tempo, Miguel se levantará. Agora, meus irmãos e irmãs, seja no futuro ou no passado, Miguel se levantará. Assim, a profetisa conecta a guerra civil ao momento imediatamente anterior ao levantar de Miguel. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês sabem que antes de Miguel se levantar, é necessária uma lei nacional no Senado? Você sabia que a última coisa que veremos antes da aprovação de uma lei federal no Senado americano é o desenvolvimento de uma guerra civil que levará os Estados Unidos a um estado de devastação? Isso significa que precisamos voltar para Deus. Este país não pode sobreviver sem Deus. Vocês se lembram da Primeira Guerra Civil? O país quase se desintegrou, quase foi destruído. A batalha mais sangrenta já travada na América não foi no Vietnã, nem na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda Guerra Mundial. A batalha mais sangrenta já travada foi a Guerra Civil, aqui mesmo, nos Estados Unidos da América. Meus irmãos e irmãs, a inspiração disse que vai acontecer novamente. E o que precisamos descobrir, adivinhem? Vocês sabiam que esses homens, esses sábios, nos dizem uma época em que acreditam que isso vai acontecer? Sabem que época é essa? Que época você acha que eles dizem? Quero te contar, mas nosso tempo acabou. Vamos parar por aqui. Irmãos e irmãs, vamos descobrir que em 2025, mais ou menos, olharemos para trás e analisaremos isso. Quando nos reunirmos novamente em nossa próxima sessão, examinaremos isso em detalhes. E o que veremos, irmãos e irmãs, é que se alguma vez houve um momento para nos prepararmos, esse momento é agora. Agora quero fazer uma pergunta a vocês. Se quisermos estar preparados quando a crise estourar, em que condições vocês acham que devemos estar para enfrentar essa crise da lei dominical, essa crise de guerra civil? Em que condições vocês acham que devemos estar? Alguém me diga. Precisamos ser santos.
Agora quero fazer uma pergunta. Estou me preparando para encerrar. Quero fazer uma pergunta agora. Abram suas Bíblias em Êxodo 22. Enquanto nos preparamos para encerrar, vão para Êxodo 22. Vão para Êxodo 22. Quero que vocês vejam isso agora. Quero deixar isso como reflexão. Reflexão enquanto nos preparamos para encerrar. Vão para Êxodo capítulo 22. Vão para Êxodo 22. E quero que vocês observem isso por um momento. Em Êxodo 22, quero que vocês vejam o que está escrito. E quero que vocês vejam isso. E vamos começar a ler no versículo 31. Quero que vocês leiam Êxodo 22 e o versículo 31. Estão aí? Amém. Amém. Vamos ler isso juntos. Quero que vocês me acompanhem agora. Olhem para o versículo 31. O que a Bíblia diz em Êxodo 22 e no versículo 31. Amém. Vamos ler o versículo 31 juntos. Vamos ler juntos. Diz: e ser-me-eis homens santos. Agora olhem para o texto. Sereis o quê? Santos para quê? Para mim. Agora prestem atenção nisso. Não. Qual é a próxima palavra? Comer. Quero interromper você agora mesmo. A Bíblia diz: sereis o quê? Homens santos para mim. E então diz: nem vós o quê? Agora eu quero fazer uma pergunta. O que regulava o que eles deviam comer? O fato de serem o quê? Santos. Então, agora eu quero que vocês vejam que o grau de santidade ao qual um homem é chamado regula a comida ou a dieta que ele deve seguir. Em toda a Bíblia. Vão para Levítico 11. Vão para Levítico 11. Observem o que diz em Levítico capítulo 11. E Levítico capítulo 11. Vejam o que a Bíblia diz. E Levítico capítulo 11. E eu quero que vocês observem o versículo 45. Agora vocês podem fazer isso de Gênesis a Apocalipse. Só vou analisar alguns trechos antes de encerrarmos. E Levítico 11, versículo 45. Vamos ler. Diz: porque eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito para ser o vosso Deus. Portanto, o que? Sede santos. Por quê? Porque eu sou o quê? Santo. Versículo 47. Para fazer uma distinção entre o impuro e o puro, e entre a besta que pode ser comida e a besta que não pode ser o quê? Pergunta: o que controlava o que eles deviam comer? O fato de serem chamados a ser o quê? Santos. Vejam Deuteronômio 14, versículo 1. Observem o que a Bíblia diz repetidamente em Deuteronômio 14, versículo 1. Vamos ler juntos. A Bíblia diz: vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem raspem a cabeça por causa dos mortos. Versículo 2. Vamos ler o versículo 2 juntos. Estão aí? Amém. Versículo 2. O que diz? Pois vocês são... E o quê? Povo santo. Um quê de povo? Um povo santo para o Senhor, seu Deus. E o Senhor te escolheu para seres um povo peculiar para si, dentre todas as nações que há sobre a terra. Versículo 3. Não comerão. O quê? Qualquer coisa abominável. Questionar o que regulava a sua dieta era o seu chamado para santidade. Então, uma pergunta real se eu olhar para o santuário. Então, no pátio exterior, quanta santidade lhe é atribuída? Que palavra de santidade lhe é atribuída? Nenhuma. Vocês sabem, irmãos e irmãs, que no pátio exterior vocês podem comer o que quiserem. Vocês podem se alimentar da carne deste mundo, podem se alimentar dos produtos desta terra, podem comer tudo o que quiserem. Mas, meus irmãos e irmãs, quando vocês entrarem no lugar sagrado, a dieta começará a quê? Mudar. Porque lembrem-se, a santidade regula tudo o que eles comem. E alguém pergunta: como é que as pessoas podiam comer carne no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Podiam comer carne, frango e todas essas outras coisas. Mas lembrem-se, isso acontecia no lugar santo. Eles não podiam comer a carne de porco que os romanos comiam, porque eram chamados à santidade. E eles se mudaram para o lugar santo. Mas, meus irmãos e irmãs, esse não é o fim da progressão. A Bíblia diz que em 1844, Cristo foi para onde? Ele foi para onde? Para o lugar santíssimo. Então, o que deve acontecer com a nossa alimentação depois dos tempos do Novo Testamento? Devemos esperar que a alimentação mude para nos trazer de volta ao ponto em que estávamos antes do pecado entrar no mundo. Portanto, meus irmãos e irmãs, no lugar santíssimo, tudo em nós é mudança. Seja o que comemos, seja o que bebemos, seja o que for que façamos, devemos fazer tudo de acordo com o quê? Vocês sabem, havia coisas que era permitido usar no pátio exterior. Havia coisas que era permitido colocar nos dedos, nas orelhas e no pescoço no pátio exterior, mas que, ao entrarmos no lugar santíssimo, não podemos mais usar, porque a santidade regula tudo o que fazemos. Havia música que era permitido ouvir no pátio exterior. Mas, meus irmãos e irmãs, dentro do lugar santíssimo, essa música muda. No dia da expiação, tudo em nós muda. E, meus irmãos e irmãs, o que o diabo fez destruiu nossa compreensão da santidade. E assim, hoje pensamos que podemos fazer o que quisermos. E ainda assim, Deus nos aceitará. É mentira. Jesus diz que virá buscar uma igreja sem mácula.
ou uma ruga ou algo do tipo. Não sei quanto a vocês, mas eu estarei orando. Senhor, o que há em meu coração? O que na minha vida precisa sair? E eu prometo a vocês, cada um de nós terá que fazer algumas mudanças na alimentação, no vestuário, na música e na adoração. Mas eu prometo a vocês, a maior mudança que acontecerá será a mudança de mente e de coração, que dirá: Senhor, não quero nada entre nós e Deus. Minha alma e o Salvador. É esse o seu desejo hoje? É esse o seu desejo hoje? Meus irmãos e irmãs, vou encerrar por aqui. Como podem ver, irmãos e irmãs, apenas arranhamos a superfície. Vocês querem estar preparados para a vinda do Senhor? Estão começando a entender as peças deste quebra-cabeça? Querem compreender o quão perto estamos do fim desta crise? Quando é que vamos nos preparar para fechar agora mesmo? E se alguma vez precisamos de Jesus, quando é que precisamos dele? Neste momento. É isso que você deseja? E esse é o seu desejo. Você se juntaria a mim enquanto nos aproximamos do Senhor em oração. Esse é o seu desejo. Você se colocaria reverentemente ao meu lado e diria: Senhor, estou aqui não para ser sacrílego, mas porque Deus quer um povo preparado para permanecer firme nestes últimos dias. E simbolicamente você está dizendo: Senhor, eu quero permanecer firme. E se vamos permanecer firmes nestes últimos dias, precisamos que Jesus permaneça firme conosco. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, está tudo escrito na parede e veremos, Senhor, que os escritos dos sábios e os escritos dos profetas nos conduzem ao mesmo lugar. Veremos que esta geração não passará até que todas essas coisas se cumpram. Que 2025 não é um ano qualquer. Este ano é profético por natureza e nos diz que Jesus está prestes a deixar o lugar santíssimo. Vamos provar isso hoje. Ajuda-nos a ver, Senhor, que se alguma vez houve um momento para corrermos para Ti, esse momento é agora. E que tudo em nossa vida precisa mudar. Precisa haver uma mudança radical. Mas, Senhor, ajuda-nos a saber que não podemos fazer nenhuma dessas mudanças sozinhos. Tu dizes: sem mim, nada podeis fazer. Mas Tu prometes que podemos todas as coisas por meio de Cristo que nos fortalece. Alguém diz: Senhor, eu sei que algumas mudanças precisam ser feitas na minha vida. E eu preciso do Teu poder, querido Deus, em minha casa, em meu coração. Apenas levante a mão. Você está dizendo: Senhor, eu preciso do poder de Jesus hoje. Quero fazer essa mudança radical antes que seja tarde demais. Eu preciso de Jesus. Você pode ser velho, você pode ser jovem, mas você está dizendo: eu preciso de Jesus hoje. Louvado seja Deus. Pai Celestial, estou levantando a minha mão, não apenas porque estou ensinando. Quero que o Senhor nos mostre o que há em minha vida que não é santo, o que há em nossa casa que não é santo, o que há em nossa igreja que não é santo, para que, querido Deus, possamos trabalhar contigo. Assim, em vez de sermos virgens insensatas, possamos ser virgens prudentes, preparadas para a crise, que em breve se abaterá sobre este mundo como uma surpresa avassaladora. Abençoe-nos para este fim e obrigado por nos dar esta oportunidade hoje, para que possamos nos preparar. Nós te agradecemos, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.